Bom dia, nos preparando para mais um estudo. Uma leitura-estudo do livro Perturbações Espirituais. Um livro, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos falando sobre o que acontece no plano invisível, com relação às nossas aberturas, as brechas que deixamos quando estamos invigilantes. O que pode acontecer? São fatos, são relatos que, mesmo já tendo acontecido, continuam muito atuais, continuam se repetindo, acontecendo. Vamos nesse momento, são pontualmente 10 horas, vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, nossos mentores amigos, esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que sempre estão apostos para nos auxiliar, nos intuir a atitude certa. Nós é que muitas vezes, pequenos na caminhada, estamos invigilantes, distraídos, deixando assim a porta aberta para aqueles nossos irmãos que ainda não conhecem o verdadeiro amor, que é o amor do Mestre Jesus, que é o amor da nossa Mãe Santíssima. Rogamos a proteção dessa Mãe, que nos envolva com seu manto, desse nosso irmão maior, nosso guia e modelo, que o seu amor, a sua paz estejam conosco, nos auxiliando no entendimento, na compreensão de tudo que pode ocorrer nos ambientes em onde nos encontrarmos. Que o nosso orar e vigiar seja constante, para que assim sendo as nossas atitudes sejam sempre no bem, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, conforme nos ensinou o Mestre Jesus. Por todas as bênçãos e proteção, agradecemos e convidamos. Fiquem conosco, benfeitores amigos, em mais esta leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais. Muito obrigada, que assim seja. No vídeo anterior, o vídeo 22, o benfeitor relatava os últimos acontecimentos, que a partir da libertação espiritual, né, do adversário, já começaram a mudar os comportamentos. A Carolina despertou para a realidade pessoal dela, o que ela estava fazendo naquela instituição que deveria ser de amor e caridade. E nos diz que esse benfeitor, que as instituições de qualquer porte
devem manter relacionamentos fraternais de sustentação, fazendo sempre o melhor conforme os ensinamentos do Mestre, sem as competições infelizes do ego doentio, daqueles que as constituem. Diz ele que fazia algum tempo que aquela sociedade espírita, com uma folha digna de serviços ao Senhor e à humanidade, estava sendo sitiada pelos inimigos da verdade. E aí se infiltraram os nossos irmãozinhos, através daqueles irmãos encarnados com boa aparência, com propósitos exibicionistas, de poder, de grandeza, querendo projeção social, e dando muito valor para o imenso patrimônio material daquela instituição. Então, de nada adianta uma casa cheia de pompa, com tudo direitinho, materialmente falando, muito bonita. E onde está o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade, a misericórdia? Onde está? Os ensinamentos do Mestre Jesus, onde estão? De que adianta uma casa desse porte? De nada vale para Jesus. E diz assim o nosso benfeitor, que estava sitiada pelos adversários desencarnados do Cristo, e aí começaram a surgir as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção, e aí formando-se grupos que se antagonizavam, embora mantendo eles a aparência jovial que disfarçava os sentimentos. Então, até nas atividades mediúnicas se infiltraram. Então, muito triste o que aconteceu nessa instituição, e que uma das dirigentes, a Carolina, irmã da Senira, começou a agir de conformidade com as trevas. Mas no momento, graças a esses benfeitores amigos que lá estiveram visitando, agora começa a mudar. O desfile das vaidades, num crescendo contínuo, praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-a paradoxal agrupamento de espíritas sem espíritos. É aquilo, quando começamos a agir contra o Cristo, de quem estamos nos aproximando? Quem estamos trazendo para a nossa companhia? Nesse crescendo de presunção em autodesenvolvimento, surgiram os descontentes com os administradores fiéis que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado, e logo as calúnias e disputas encarregaram-se do trabalho interno de destruição, quais cupins que invadiram madeira nobre e não foram percebidos, mantendo a aparência brilhante, mas internamente em decomposição. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém,
A crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Muito importante isso aqui, queridos irmãos. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior. Eram fáceis de perceber. Muitos espíritas nem diziam que eram espíritas. Tal o preconceito que existia no passado. Uma perseguição mesmo. Já hoje é interno. Hoje os irmãozinhos se infiltram nas casas e usam a nós, os invigilantes, aqueles que ainda temos os males da humanidade no nosso ser, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E nós permitimos que eles adentrem as nossas casas espíritas. Nós, com os nossos defeitos, os nossos vícios. Adicionando-se a essa fragilidade moral, as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo trabalhando as imperfeições morais daqueles que lhes tombam como vítimas. Aí falávamos. Eles usam as nossas imperfeições. O convidado é nosso. O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã, fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus. Devemos, seus adeptos, estar vigilantes a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho não os dominem. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Então, de nada adianta o orgulho num presidente. Está presidente. Quando chegar no plano espiritual, não adianta mostrar, mas eu tenho carteirinha de presidente de casa espírita. É mesmo? E as tuas atitudes, como foram como presidente? E as tuas atitudes, como foram como trabalhador da seara do Mestre Jesus? Não importa se fui presidente, se fui aquele irmão que dava aguinha, aquele irmão que recepcionava. Nada disso importa. Importa que cada atitude minha tenha sido feita com amor, com compreensão. Sou aquele que o meu orgulho não me deixa conversar com o irmão. Sou aquele que tenho restrições, que persigo, que retiro do quadro de trabalhadores. Realmente foi isso que Jesus nos ensinou? Aquele que julgo se o irmão é de casa federada ou não? É para pensarmos, queridos irmãos. É para refletirmos, queridos irmãos. O que eu, como trabalhador da seara do Mestre Jesus, estou fazendo. Não só dentro da minha instituição, da minha casa espírita, mas principalmente fora dela. Não somos espíritas só lá dentro. Somos espíritas o tempo todo. Assim como o médium, que acha que precisa cuidar do seu linguajar, do seu comportamento, só no dia que vai ter a reunião mediúnica. Não, é médium o tempo todo.
e diz assim: assim devem ser considerados os labores espirituais que deverão reger as consciências humanas no porvir, construídos na lealdade de princípios e de conduta, com os seus membros profundamente vinculados à oração, à vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade nem às cruezas deste momento aflitivo. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não é a aparência material. Não são minhas palavras, estão aqui. Essa leitura é muito edificante. Precisamos muito refletir sobre ela. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas os serviços iluminativos que nela se operam, a paciência e a compaixão para os desnorteados que a buscam, onde vibre a lição ímpar da caridade, que deve sempre ser praticada conforme as circunstâncias e o momento, jamais adiada sob justificativas organizacionais. Porque quando é muito discutida, o socorro emergencial chega tardiamente. Então, se não existe paciência, não existe compaixão, não existe caridade para com seus trabalhadores, para com seus tarefeiros, podemos acreditar que vai existir para os de fora? Para aqueles que chegam, como diz aqui, desnorteados, precisando de auxílio, de ajuda? Não será falsa essa ajuda? Ou eu sou aquele irmão, aquela irmã que trata muito bem os de fora, as visitas, mas, como diz o Evangelho, sou um tirano doméstico? Não ofereço para os da minha casa o que devo oferecer? Indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros de que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Naquela mesma madrugada, após as atividades de amparo à nobre casa do irmão Astolfo, nosso grupo dirigiu-se à entidade que padecia a constrição das trevas e se encontrava em verdadeiras batalhas, nas quais o ódio contorcia as relações antes amistosas e a violência das paixões, descera a nível insuportável. Ao invés de serem estudados os problemas em conjunto fraternal, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais, olha aí, em escandalosas acusações de peculato, de abusos de poder, de apadrinhamentos e desvio de verbas, desmoralizando na opinião pública o trabalho de muitos decênios de abnegação e de luta. Igualmente, pairavam ameaças de processos por parte de alguns dos seus diretores, de intervenção judicial e até mesmo policial. A situação estava insustentável. De nada valiam as admoestações dos guias espirituais que sofriam a ingratidão dos seus pupilos e também eram acusados de mistificadores. A serviço dos companheiros denominados corruptos,
quando não anuíam as suas condutas perversas. Ainda acusavam os benfeitores. O escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas e os conflitos pessoais, nesses momentos, tornam-se armas de acusação e de vingança imprevisível. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil qualquer tentativa de reconciliação, porque cada oponente se oculta no bastião escuro do seu interesse e desloca-se emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos inditosos que no momento acalenta. Nada obstante, os serviços edificantes ali realizados na sucessão dos anos haviam feito a instituição granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela preservação do seu patrimônio moral e espiritual, insistiam na ação do compromisso cristão iluminativo. Foram esses beneficiários, desde criancinhas, amparadas em momento próprio, enfermos e desvalidos do passado, necessitados do presente e trabalhadores amorosos, que formavam a muralha de resistência ao mal, embora sofrendo a infrene agressividade de todos os lados, fiéis, porém, à obra de caridade e de libertação de consciência. Então, esses benfeitores estavam ali tentando proteger a instituição. Grandes nomes de espíritos reconhecidos que estavam ali lutando pela instituição. A instituição, por muitos títulos, rica de méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus, pela obra de construção do amor e da verdade na terra. Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação de que muitos não se davam conta, por isso falamos sempre, precisamos estar alertas e não fazer vistas grossas achando, isso foi um caso isolado, porque os nossos irmãos são muito sutis e vão adentrando as nossas casas sutilmente. Eles vão sutilmente pegando qualquer de nós que esteja vigilante no momento, assim vão fazendo a nossa mente e nós vamos fazendo a de alguns outros irmãos que estão em mesma sintonia que a nossa. Que diz aqui, seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação de que muitos não se davam conta, que dizia respeito à interferência das forças das trevas, que tentaram em seu tempo enfrentar o próprio mestre, e agora operavam com maldade, buscavam preservar a psicosfera de harmonia em que os que permaneciam fiéis ao programa de amor, ao mesmo tempo fortalecendo-os, a fim de que se mantivessem em silêncio, sem defesas injustificáveis, quais Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Nesse amálgama de sentimentos vários de amor e de gratidão, reuniram-se e rogaram ao Senhor da vida a sua interferência pessoal, a fim de que os danos já causados não desanimassem os lidadores fiéis e a obra pudesse sobreviver à tempestade voluptuosa. Como consequência, o nosso grupo de ação deslocou-se para a sede da veneranda sociedade, a fim de serem
tomadas providências mais radicais, com o propósito de modificar-se a paisagem danosa e ameaçadora. Os mentores da sociedade haviam programado um encontro espiritual entre as duas alas em dissidência, em tentativa de atenuar a gravidade da situação, demonstrando a interferência das trevas no delicado processo de agressividade. Então, quer dizer, os antigos frequentadores da casa se uniram aos benfeitores e rogaram ao Deus Pai, nosso Todo-Poderoso, o auxílio pessoal. E aí a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai até a casa. Cooperadores das primeiras horas que mourejavam do nosso lado foram adredemente convidados, e especialistas em desobsessão que desde há muito serviam na instituição encontravam-se convocados, bem como dedicados médiuns e assistentes fiéis aos postulados de união e de entendimento para a magna reunião que logo mais deveria ter lugar. Quando chegamos ao edifício, encontramo-lo envolto em densas vibrações negativas, embora, vez que outra, brilhassem relâmpagos que tinham a finalidade de diluir as construções deletérias acumuladas nos últimos meses. É importante que o lado do Mestre Jesus também tem armas, se podemos assim dizer, na ação contra esses fluidos negativos, deletérios. Entidades de baixa condição moral rodeavam o prédio ou acotovelavam-se curiosas, umas zombeteiras, outras, e pronunciavam epítetos degradantes em relação aos servidores dedicados ao dever. Então, falavam palavras de baixo calão para os trabalhadores da seara do Mestre. Igualmente, espíritos generosos que participavam dos compromissos iluminativos adentravam-se e dirigiam-se para as atividades a que se vinculavam, embora à avançada hora da madrugada, quando atendiam aos mais necessitados, surpreendidos pelas injunções penosas da existência. Fomos recebidos à porta de entrada pelo fundador da instituição e o nobre dirigente espiritual que se destacava pela beleza refletida na face e a tranquilidade que exteriorizava, fruto da sua perfeita comunhão com as esferas mais elevadas. Alguns dos convidados reencarnados já se encontravam no recinto dedicado às conferências, numa das salas menores, enquanto os diretores e os divergentes eram conduzidos aos lugares reservados antecipadamente. Às 2h da madrugada, com o recinto repleto, onde se respirava um clima de expectativa, embora as expressões de desagrado de alguns companheiros que reencontravam aqueles contra os quais se voltaram dominados por transtornos graves. Não pude evitar a reflexão de que todos éramos irmãos, que compartilhávamos dos mesmos ideais cristãos, apresentando-se alguns como inimigos figadais que se combatiam com certa ferocidade, chegando ao extremo de tal comportamento a ameaçar os alicerces espíritas da nobre sociedade. Que triste, muito triste. Recordei-me então de como somos frágeis e nos deixamos intoxicar pelas emanações morbíficas das trevas,
evocando a cena da Jerusalém transformada, muito diferente do dia em que o Filho do Homem a penetrara montando o jumentinho, sem qualquer arma de triunfo ou ambição guerreira, mas pacificador por excelência. Paramos aqui, queridos irmãos, que possamos lembrar desse mestre amado que nasceu numa manjedoura, numa estrevaria, que andou num burrinho. Que possamos lembrar dos ensinamentos de amor, dos exemplos de amor por ele deixados. Que possamos acerenar os nossos corações. Que possamos ter a humildade, a caridade, o amor, a compreensão, a compaixão nos sentimentos, no nosso coração. Que possamos fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Vamos orar e vigiar. Mestre Jesus, chegamos ao fim de mais essa leitura e estudo. Mãe Santíssima, agradecidos estamos por mais esse momento de aprendizado. Que possamos jamais esquecer de toda essa abnegação, desse amor incondicional por todos nós, mesmo ainda errantes no caminho que somos, que estamos. Rogamos a proteção e o amparo, a sabedoria, para prosseguir na caminhada rumo a Ti, Mestre amado, agindo no bem, na fraternidade, na humildade e na caridade, como Tu nos ensinou. Por tudo agradecemos e por mais essa oportunidade. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima segunda-feira para o nosso vídeo 24. Daqui para frente gravaremos e colocaremos no YouTube. Até lá.